enfim, e não estou minimamente surpresa, pese embora eu acho que haja aqui cada vez mais conhecimento em virtude também do aumento da visibilidade através das redes sociais. Hoje em dia estamos ao lado, filmamos, colocamos no Instagram, através das páginas Mundo Ultra, Ultra isto, Ultra aquilo, tantas páginas que existem e que circulam muito mais informação. Portanto, por um lado, acho que isto é um fenómeno que pode não estar, ou seja, pode não ter, de facto, aumentado exponencialmente, mas a forma como ele circula talvez leve, enfim, às bocas do mundo, por assim dizer, que existe efetivamente um aumento exponencial da violência em torno das deslocações nas competições europeias. Por outro lado, também temos aqui outros fatores, como hoje em dia é tão fácil marcar uma viagem. Portanto, se há uns anos atrás, talvez o Miguel, que saiba muito mais deste tema, consiga até sublinhar aquilo que eu vou dizer, e se não concordar também pode dizer, mas talvez há uns anos fosse mais complicado marcar uma viagem com a facilidade que hoje em dia todos temos o telemóvel na mão, a seguir ao sorteio é só clicar OK, porque já temos uma previsão mais ou menos do que é que nos pode sair na rifa, é só clicar OK e marcamos a viagem. E quem diz 1, 2, 3, 4, 5 adeptos, diz centenas e milhares de adeptos, como clubes, por exemplo, como o Eintracht de Frankfurt, que em Sevilha estavam cerca de 20 mil dentro do estádio e cá fora estavam mais outros milhares de adeptos, como em Camp Nou, que toda a gente se queixou, não é, contra o Barcelona, que o estádio era mais branco do que propriamente vestia as cores do próprio clube da casa. Portanto, acabam por se aliar aqui vários fatores que eu acho que facilitam as deslocações, que já são típicas, que são míticas, que sempre aconteceram, estas rivalidades sempre aconteceram, mas agora talvez exista uma facilidade nas deslocações que não existia se calhar há 10 anos atrás, e por outro lado também existe um aumento da visibilidade que elas hoje em dia têm. Por outro lado, também venho a concordar com aquilo que o Arlan disse, que é mas enfim, mas também se empolam muito mais, porque quando é para dizer mal ou quando é para trazer estes casos a público, pagamos todos muito mais caro por aquilo que acontece de errado do que tantos milhares de coisas que acontece de bom, não é? E, portanto, às vezes acabamos por pagar uma fava, uma multa muito alta por este tipo de situações que nós sabemos que existem e sabemos que acontecem, que têm de ser contornadas, enfim, por quem de direito, mas às vezes acabamos todos por pagar aqui um bocadinho caro pelo acontecimento destas coisas e pela forma como elas acabam por ser empoladas. Maravilha, maravilha. Esse também é um ponto que eu acho que é importante trazer e eu acho que entra um pouco na discussão de como os torcedores na Europa estão mais organizados. À partida, é complicado conseguir congregar numa organização que representa 55 países da região UEFA, e, portanto, é muito país, são muitos tipos de adeptos. Aliás, os próprios adeptos são diferentes dentro do próprio clube, não é? Portanto, existe uma grande heterogeneidade de adeptos e muitos tipos de interesses muito específicos. Portanto, é sempre complicado. Contudo, há aqui sempre algumas bandeiras que são significativas para todos nós. E, nesse aspecto, ter uma organização que consegue congregar um tamanho conjunto de países, um tamanho conjunto de grupos tão heterogéneos, que consegue ter representatividade nos palcos em que interessa ser representativo, como, por exemplo, na UEFA. Um exemplo mais óbvio da importância foi ter conseguido um price cap, ou seja, um teto máximo para os bilhetes das competições europeias. E esse trabalho foi levado a cabo muito pela FSE. Ultimamente também houve uma campanha que era o Europe Wants to Stand, ou seja, o facto dos adeptos nas competições europeias não poderem estar de pé nas bancadas. Há um mês atrás foi aprovado o projeto piloto em que esta decisão foi revertida para a Alemanha, para a Alemanha, para a França e para a Inglaterra. Portanto, se é importante, eu acho que os exemplos falam por si. Ou seja, o facto de nós conseguirmos, a pouco e pouco, com a intervenção marcada, independente, objetiva, em temas que nos são comuns e, obviamente, ganhando um pouco de terreno, porque hoje em dia conseguimos estas pequenas, grandes vitórias, mas se calhar amanhã podemos estar a falar de coisas muito mais significativas. É ter uma voz naquilo que nos interessa, é ter uma voz que sentimos que temos uma representatividade direta. Portanto, acho que só tem a ganhar. Acho que se quiserem os melhores contactos eu acho que só têm de facto a ganhar, porque existem tantas coisas que nós podemos lutar e que só fazem sentido se o fizermos juntos, que esta representatividade nos palcos certos só nos traz de facto bons frutos. Acho que não há como refutar com estas duas iniciativas que eu até dei o exemplo, não há como refutar a não importância, não há como refutar que não faz sentido, muito antes pelo contrário, Irlã. Muito bom, muito bom. Bom, está dado o recado, né? Tem que existir uma organização exatamente para dar cabo desses debates. Então agora a gente pula para o caso da violência em si
né, como a gente queria trazer e ilustrar para o torcedor brasileiro. Claro, aqui o público que assiste na bancada já está muito bem informado sobre esses assuntos. Obviamente, a gente está querendo só consolidar a discussão e amadurecer para a gente tentar mostrar qual a realidade hoje, né, do futebol europeu e como esses tipos essa subcultura de violência, elas estão se valendo das redes sociais, como elas se organizam, qual a diferença entre elas também, é bom frisar sempre, para não achar nem que, como o Miguel, né, ilustrou muito bem naquela introdução dele, nem tudo é neonazi, nem tudo é ultra, nem tudo é só hooligan, né? Tem muita coisa diferente para a gente discutir aqui. Então eu trago aí nessa imagem, não